Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos para mais um Jornal do MAS, edição tradicional, mas hoje é dia de ciências, né? Isso! Nós que fizemos hoje pela manhã um Jornal do MAS especial sobre países, analisando o perfil do Níger na África Ocidental. Agora nós vamos encerrar o dia, então, com uma edição especial Ciências. Olha só que chique que está ficando esse Jornal do MAS, hein, rapaz? Tem o braço político, o braço científico e o braço que analisa os países do mundo, o braço, digamos, econômico do jornal. Que coisa boa! E, gente, nós vamos começar hoje falando, mais uma vez, sobre a Galileu deste mês. Opa, já trocou, é agosto, né? Tá na hora de mudar a edição. Mas ainda não apareceu nas bancas, edição 336 de julho de 2019. Nós pegamos aqui um caderno especial sobre os 50 anos do homem na Lua e nós vamos falar sobre a reportagem do futuro. Nós estamos analisando a dossiê super interessante, contando a história detalhada do programa espacial. E nesta a gente vai fazer diferente, a gente vai falar do futuro, das perspectivas. Então, a reportagem dessa vez para ficar, do caderno especial dossiê Todos os Caminhos Levam à Lua, feita pelo A.J. Oliveira. Com apenas 5 anos para fazer uma dupla de humanos pisar no polo sul da Lua, a NASA desenhou o programa Artemis para começar acelerado. A partir de 2028, porém, será a hora de garantir presença humana permanente na órbita lunar. Uau! Os planos são audaciosos. Vamos dar uma olhada no cronograma da Lua a Marte. Com o programa Artemis, tem gente que pronuncia Artemis, tá, gente? Tanto faz. Como o programa Artemis vai criar raízes lunares e abrir caminho para o planeta vermelho. Planos da NASA 2019, este ano, NASA anuncia a primeira leva de serviços comerciais para dar suporte ao programa Artemis. Empresas dos Estados Unidos vão poder fazer ciência e demonstrar tecnologias em solo lunar. No ano que vem, 2020, na missão Artemis 1, a cápsula Orion viajará ainda sem passageiros, mas deverá mostrar que a NASA não esqueceu como se manda uma espaçonave tripulável à órbita lunar, o que ela não faz desde 1972. Em 2022, na Artemis 2, astronautas irão à Lua pela primeira vez em 50 anos. Ainda não para pousar, só circunavegar. No fim do ano, o primeiro módulo do Gateway será inserido na órbita lunar. Que maravilha! Vamos torcer para que isso dê certo, para que isso aconteça e que esta nova geração presencie, como a minha teve a oportunidade histórica de presenciar o projeto Apollo. Em 2023, a NASA lançará um rover lunar, um Júpiter lunar, em parceria com o setor privado para procurar gelo de água e coletar amostras. Nós que acreditamos que haja no Polo Sul e no Polo Norte, mas principalmente no Polo Sul, uma grande quantidade de gelo, e isso obviamente pode ser transformado em água líquida e permitir, digamos, a habitação permanente, a ocupação permanente da Lua.
Também será lançado o primeiro módulo habitacional do Gateway. Em 2024, sistema de pouso será lançado em partes. Após montagem na órbita lunar, grudará no Gateway para levar os astronautas da Artemis 3 até a Lua, e o mundo vai parar para ver. Com certeza, se nós estivermos por aqui, vamos ter o privilégio de ter visto o projeto Apolo e agora o projeto da irmã gêmea de Apolo, que é Artemis. Olha que satisfação! 2025 a 2028, vejamos o que a NASA pretende nesse novo triênio. Será hora de consolidar a presença na Lua. No período, 4 missões Artemis tripuladas, da 4 até a 7, deverão chegar à órbita lunar. Haverá expedições dentro e fora do Gateway. Anos 2030. Daí em diante, a meta será expandir as capacidades do Gateway e dos pousadores. E, sobretudo, partir para Marte, replicando o processo no planeta vermelho. Que maravilha! Vamos torcer para que tudo dê certo, independente de nossas opções políticas, de nossas torcidas políticas, para que o homem possa voltar à Lua e, mais do que isso, possa, enfim, atingir um outro planeta, que é o planeta Marte. Vamos ao texto agora? Desde 2017, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a Diretiva de Política Espacial 1, a NASA foi incumbida de planejar seu retorno à Lua com um programa de exploração inovador e sustentável. Só está precisando falar para o presidente e para o Congresso liberar verba, porque ela já esgotou as verbas de 2019 e nós estamos apenas no meio do ano. Se não houver liberação de verba, não vai se cumprir o prazo. Inicialmente, a ideia era montar a estação lunar Gateway para uma missão tripulada em 2028, mas o prazo acabou ficando 4 anos mais curto. Sei não, hein? Vai depender muito do interesse político americano, sobretudo de se superar as rivalidades entre os republicanos e os democratas. Mas é melhor a gente ficar com o pé atrás e contar que essa missão de fato não pousará em 2024, mas sim no quadriênio de 2024 a 2028. É mais seguro. Com isso, a NASA dividiu o programa Artemis em 2 fases. Velocidade define a primeira. E para ter velocidade, como aconteceu com o projeto Apolo, é necessário recurso. Para cumprir a meta de humanos no Polo Sul da Lua, em 2024, a agência terá de deixar a configuração inicial da estação lunar mais enxuta, reduzir os tripulantes da missão à superfície de 4 para 2 e contar com envolvimento comercial mais forte, bem mais cedo. Pois é, essa colaboração no espaço entre a expertise da NASA, que é uma agência estatal, e sobretudo hoje despontando a Boeing, a SpaceX, é bastante interessante sim. Parece que a Amazon também vai entrar e isso vai dar suporte para levar o homem de volta à Lua, principalmente no projeto do pousador. Então eles já reduziram todo o orçamento, todo o tamanho da estação espacial lunar, bem como o número de astronautas que vão pousar para ficar mais barato e para tentar acelerar o programa. A gente só espera que toda essa redução de custos não comprometa a qualidade da missão e, sobretudo, a segurança. Já a segunda fase é focada na permanência. Aí será a hora de expandir a estação lunar Gateway e fortalecer a cooperação com outras agências espaciais para estabelecer a presença humana permanente em 2028. Aí vai precisar da Roscosmos russa, da Agência Espacial Chinesa, da Agência Espacial Indiana ISRO, que já tem tecnologia, evidentemente, para participar deste nível de exploração lunar. Assim será possível instalar instrumentos complexos na superfície da Lua para responder a questões científicas ainda mais revolucionárias
em missões de maior duração, além de impulsionar empresas a construir uma economia lunar, explorando atividades como mineração e turismo. Opa! Isto traria bastante recursos, porque possivelmente empresas privadas vão se interessar pelos recursos minerais lunares e, sobretudo, pessoas vão querer ir até a estação espacial lunar, quiçá poder também, como turista, como civil, pisar na superfície lunar. Jim Bridenstine, administrador da NASA, estima o custo total do programa Artemis entre 20 e 30 bilhões de dólares, parcelados pelos próximos 5 anos. Isso que está complicado. Congresso norte-americano liberar esse volume. E olha, gente, com a experiência que a NASA tem, provavelmente esse custo será muito maior. Se a NASA não quiser canibalizar a verba de outros projetos, terá de pedir ao Congresso bem mais que o extra de 1,6 bilhão que solicitou para reforçar o orçamento de 21 bilhões de dólares para 2020. É isso que eu já vinha chamando a atenção, por saber que os projetos espaciais são estimados baseados em análogos, mas na prática eles acabam custando muito. E dependendo de quem esteja à frente da presidência dos Estados Unidos, talvez isso não seja a prioridade e, portanto, os prazos não se cumpram. Então, vamos contar, com um atraso certo. Mais especificamente, algo entre 4 e 6 bilhões anuais a mais da verba de 21 bilhões. É o preço de construir uma casa na Lua. Então, o sonho é bom, é interessante, ficamos felizes, isso vai dar um retorno tecnológico significativo, mas nós não podemos esquecer que temos que contar com atrasos, infelizmente, porque o custo é muito elevado e talvez os Estados Unidos esteja vivendo uma outra situação econômica. Nós vamos ficando por aqui, vamos voltar àquela reportagem saborosa do dossiê super interessante de julho de 2019, edição especial 404A, a conquista da Lua, em que através da análise do Salvador Nogueira, nós estávamos contando o programa espacial norte-americano. E nós acabamos apresentando para vocês o programa Mercury e o programa Vostok, o Vostok soviético, o Mercury americano, que deram origem ao início da corrida espacial. Vamos então analisar o texto, ir comentando com vocês. Se vivêssemos no planeta dos macacos, a grande festa do voo espacial tripulado não seria em 12 de abril, aniversário do lançamento de Yuri Gagarin, e sim em 31 de janeiro. Por que será, hein, gente? Porque os Estados Unidos lançou um macaco como cobaia de uma missão espacial Mercury. Nessa data, 31 de janeiro de 1961, foi ao espaço Han, o primeiro chimpanzé astronauta, e ele era americano. Só que não se impressionem, porque eu sou obrigado a lembrar vocês, torcedores dos Estados Unidos, que em 3 de novembro de 1957, na Sputnik 2, uma cadelinha já tinha ido ao espaço. Então não é o primeiro ser vivo, é apenas o primeiro chimpanzé. Se tudo tivesse corrido bem, essa teria sido a última missão de teste do projeto Mercury, destinado a levar os primeiros americanos ao espaço. Só que não foi bem isso que aconteceu, e o nosso amigo Han foi quem se deu mal. O foguete Redstone, projetado por Wernher von Braun,
ofereceu potência maior que a esperada e o voo acabou sendo mais longo e ríspido. A cápsula caiu no mar, longe do navio de resgate. Ai, 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 ai. E aí os Estados Unidos ficou com muito medo, já que o voo com Han deu errado, de arriscar um homem no espaço. Se ele tivesse feito isso, talvez nós não teríamos chegado à Lua. Então, uma conjunção de fatores é que cria a corrida espacial que leva o homem, no final dos anos 1960, à superfície lunar. Foi destino melhor que o de Laika, a cadela soviética que havia voado ao espaço pouco mais de 3 anos antes num satélite sem capacidade de retorno seguro à Terra e que morreu menos de 7 horas depois do lançamento por uma combinação de estresse e hipertermia causada por falha na cápsula. Então ela ficou com muito medo, a cadelinha ficou com muito medo e a cápsula sobreaqueceu, ficou quente demais e obviamente os órgãos começaram a falhar. Voltando aqui, apesar de ter sobrevivido, o chimpanzé Han ficou bem traumatizado. Durante o voo, ele experimentou a sensação de ter 14,7 vezes o próprio peso, conforme a aceleração brutal literalmente o esmagava em seu assento. Então, como o foguete foi superdimensionado ao ser lançado para o espaço, a aceleração causou um peso aparente muito grande no seu corpo. Obviamente, ele não consegue entender o que estava acontecendo, então o nível de estresse foi muito grande. Em plena corrida espacial, alguns dos Estados Unidos consideraram esse voo um sucesso e queriam que o próximo a ser conduzido o mais rápido possível levasse o astronauta Alan Shepard Jr. Von Braun, contudo, advogava cautela e pediu mais um teste antes de embarcar um ser humano numa cápsula Mercury. Então fez bem, foi justo, correto, cauteloso, porque uma aceleração deste nível por muito tempo pode matar um ser humano. Os Estados Unidos, que já colecionava um fracasso ao tentar se igualar rapidamente no lançamento do satélite soviético, não queria colher mais um fracasso. Mas nesta, digamos, bobeada do Wernher von Braun, a União Soviética se aproveitou e lançou o primeiro cosmonauta ao espaço, Yuri Alexeyevich Gagarin. Nessa, Gagarin chegou primeiro ao espaço em 12 de abril. Shepard só deixaria a atmosfera em 5 de maio, 3 semanas depois. No entanto, o voo do Gagarin foi completo, uma volta ao redor da Terra. Já o do Alan Shepard foi suborbital, ele subiu e desceu. Quase um empate? Pergunta o escritor. Nada disso. O voo de Gagarin havia sido orbital. Ele deu uma volta na Terra e desceu em 1 hora e 48 minutos em segurança. Já o de Shepard foi subir e cair, uma escalada a 187 quilômetros de altitude e uma descida em queda livre. Tudo isso durou apenas 15 minutos. E por que esse voo ele é considerado um voo espacial? Porque ele ultrapassou a linha de Kármán. A linha de Kármán que define o que é atmosfera até 100 quilômetros de altitude e o que é espaço a partir de 100 quilômetros de altitude.
Como Shepard chegou a 187 quilômetros, o voo é considerado espacial, muito embora, como disse, ele subiu e desceu apenas, parece o lançamento de uma pedra em queda livre. Após 13 dias, apenas 13 dias após essa missão, em 25 de maio, o presidente John Fitzgerald Kennedy, o famoso JFK, discursaria diante do Congresso, ecoando os últimos eventos. E este discurso, ele marca o início da intenção dos Estados Unidos de ir à Lua, portanto, da corrida espacial. Se vamos vencer a batalha que agora se trava ao redor do mundo entre liberdade e tirania, ele chamando os Estados Unidos de liberdade, da democracia, e a União Soviética de ditadura, de tirania. As realizações dramáticas no espaço que ocorreram em semanas recentes deveriam deixar claro para nós, como o Sputnik fez em 1957, o impacto dessa aventura nas mentes dos homens em toda parte, afirmou. Eu acredito que essa nação deveria se comprometer a atingir a meta antes que esta década termine de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança para a Terra. Então, o presidente JFK jogou a batata quente nas mãos dos administradores, engenheiros e astronautas da NASA, dizendo que os Estados Unidos precisavam ir à Lua. Obviamente que a União Soviética tinha também a mesma intenção. Mas nós vamos parando por aqui, avançamos um pouquinho mais nessa saborosa história, contando lentamente, programa a programa, mas nós temos uma terceira parte, né? Temos mais cerca de 12 minutos em que continuaremos a maior reportagem da série do Jornal do Masa, que nós estamos analisando, a super interessante, que estreou inclusive com essa série, edição 404 de julho de 2019, sobre o novo obscurantismo. Nós que estávamos falando sobre a mecânica quântica e sobre as baboseiras que adviram da chique palavra quântica, as pessoas que desconhecem o que realmente quer dizer a palavra, o que quer dizer a física por trás disso. Mas vem ganhando dinheiro em cima de pessoas mais incautas. No experimento da dupla fenda, que pode provar que uma partícula pode ter comportamento corpuscular ou ondulatório, dependendo da circunstância, um físico aponta uma fonte de luz para uma tela. Entre a fonte de luz e a tela, ele põe um obstáculo com duas fendas verticais paralelas. Dessa maneira, o único jeito da luz transpor este obstáculo e chegar à tela é passando pelas fendas. É como se o caminho da luz estivesse tampado, obstruído. Quando Thomas Young fez esse experimento pela primeira vez em 1801, muito antes de Planck, um século antes de Planck, ele encontrou uma comprovação cabal de que a luz se comporta como uma onda. Por quê? Porque nos obstáculos a luz não conseguia, evidentemente, atravessar o obstáculo, era refletida, e no filme que era sensibilizado pela luz, nós tínhamos dois borrões escuros onde a luz não conseguia ultrapassar os obstáculos. Por isso provou que a luz tinha comportamento ondulatório. Verificou que quando a luz é forçada a se espremer pelas fendas para passar, ela sai do outro lado dividida em feixes. Como esses feixes são ondas, eles interferem um no outro. Quando a crista das ondas coincide, mais luz chega à tela lá atrás.
Já quando a crista de uma onda encontra o vale de outra, elas se cancelam e não há luz. Eu expliquei de forma bem mais didática, dizendo que a luz de forma ondulatória não consegue ultrapassar o obstáculo, ela reflete, ela volta para sua fonte, e como esse experimento está sendo registrado num filme fotográfico, nós vamos encontrar no filme as áreas livres de propagação de luz clara e a área obstacularizada escura. Isso gera um padrão de interferência. A luz que você vê projetada no anteparo fica listrada. Luz sim, luz não. Luz sim, luz não. Ou seja, no filme você vai observar uma parte que está escura, outra clara, escura, clara, dependendo do número de obstáculos. Quando o experimento de Young foi revisitado pela física quântica, a tensão estava no ar, porque havia já a suspeita de que a matéria tem esse comportamento duplo. Afinal, se a luz é composta de fótons, que são as partículas de luz, e fótons são partículas individuais e contáveis, como é que pode elas, atuando em conjunto, se comportarem como uma onda? Pois é, a natureza é insistente. Calhou que quando você pega um canhão de fótons e os dispara um por um na direção da dupla fenda, como se fossem projéteis de uma arma, eles insistem em não atravessar as fendas em linha reta. Eles continuam formando um padrão de interferência lá atrás. Cada fóton, de alguma forma, sabe se comportar como uma onda, mesmo sendo uma partícula. Então, gente, foi uma situação bastante interessante que, lançando, digamos, o feixe de luz de forma quantizada por partículas, acabou que o fóton, ao interferir com a barreira, ele começa a ter o mesmo padrão de uma onda. Eu lanço em quantidades discretas, mas o fóton, ao reagir com o obstáculo, sensibiliza o filme como se fosse onda. Então, eu consigo dessa forma comprovar que a partícula, dependendo da circunstância, pode se comportar como onda ou vice-versa. O único jeito de evitar que se forme um padrão de interferência é colocar um detector nas fendas projetado para determinar se o fóton passou pela fenda da esquerda ou pela fenda da direita. Quando isso acontece, bizarramente, os fótons largam mão de ser ondas e passam a se comportar como bolinhas. Ou seja, gente, é como se a partícula ou a onda soubessem antecipadamente o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar, dependendo do experimento. E é isso que é algo muito estranho para o nosso cotidiano. Nós não sabemos como enfrentar os problemas que vão nos vir. Mas, segundo a física quântica, a partícula ou a onda, ela se transforma conforme a necessidade, interpreta antes o obstáculo, o problema e reage conforme a necessidade. Não há padrão de interferência e o anteparo, então, ele por vezes simplesmente a filmagem dele vira um borrão e não dá para você notar. Por quê? Porque a luz não passa. Dependendo do experimento, ela só reflete, não passa, ficando todo escuro. Essa propriedade, dentre tantas outras da física quântica, desafia o senso comum, que eu acabei de comentar com vocês. E isso tornou um combustível fértil para a imaginação de esotéricos. Mas está na cara. Olha só, eu disse que no cotidiano nós não conseguimos nos antecipar ao futuro. Mas no caso quântico, em nível submicroscópico, em nível subatômico,
Simplesmente as partículas parecem ter a informação antecipadamente. E isso é algo misterioso, mas algo misterioso que a gente consegue explicar. Só que os místicos que não entendem o comportamento fundamental da matéria começaram a interpretar isso de forma mística, misteriosa, elaborada, fantasmas e coisas do gênero. Se a presença de um instrumento observando o fóton muda seu comportamento, dizem eles, então a realidade não é objetiva nem está determinada. É como se cada um de nós construísse a realidade conforme a nossa visão. E é isso que está levando à ignorância, por exemplo, da antivacina. Acreditar que a nossa realidade não é objetiva, que cada um pode ter uma conclusão e na ciência não. Ou você conhece dois carros da mesma marca, o mesmo modelo que sejam diferentes? Obviamente que não. Mas, segundo eles, se a presença de um fóton, se a presença de um instrumento observando o fóton muda seu comportamento, dizem eles, então a realidade não é objetiva nem está determinada. Nós seríamos capazes de alterá-la só com a força da consciência, só com a nossa força de vontade. Então, se nós quisermos, nós atravessamos uma parede, nós curamos uma doença. Olha a que ponto chegou a falta de estudo. Um dos pioneiros dessa mistura pseudocientífica de física quântica e misticismo foi o astrônomo britânico Arthur Eddington, em seu livro Nature of Physics World, publicado em 1928. E é verdade. Por vezes, gente, são cientistas, pesquisadores que acabam de forma charlatanesca a criar estas bobagens. Como hoje nós temos na Califórnia uma religião baseada em extraterrestres, discos voadores e ciência chamada de cientologia. E isso dá credibilidade a esse charlatanismo, porque, inclusive, o Arthur Eddington era um astrônomo muito respeitado em seu tempo. Eddington é mais famoso por ter liderado a equipe que comprovou a teoria da relatividade de Einstein com fotos feitas durante um eclipse em Sobral, no interior do Ceará, em 1919. Então, como eu disse, uma pessoa séria, uma pessoa capaz, mas que, infelizmente, usou da sua credibilidade para o charlatanismo. Nós estamos ficando por aqui, ainda não terminamos esta reportagem, mas por hoje é só. Muito obrigado, tudo de bom, até a próxima.